nós repreendemos todo tipo de distração nesse lugar, todo tipo de interferência, e que as nossas mentes estejam cativas à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo saudá-los, amados irmãos e amigos, com um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, quando o pastor me ligou para a gente combinar a data desse testemunho, ele disse: meu irmão, eu sinto que você deveria ministrar, e na ministração você daria o seu testemunho. E aí eu, está bom, pastor. Confirmou-se o que estava no meu coração já, quando eu pensava no testemunho que eu daria hoje. Vinha no meu coração, na minha mente, na minha alma, o desejo também de ministrar algumas coisas que o Senhor estava colocando na minha mente, no meu coração. E aí eu falei então com o pastor Adilson Pereira, sempre fala, testificou. Então, nós vamos compartilhar aquilo que Deus fez em nossa vida. Os irmãos conhecem muito bem, aqueles que estão nos visitando não conhecem, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Deus me livrou da morte, amados. Eu estive na fronteira da morte. E eu vou testemunhar de como isso aconteceu, as coisas que me aconteceram. E eu espero que, ao final, duas coisas possam acontecer. A primeira coisa é que você seja edificado por tudo que vai ser falado, ministrado e testemunhado. E a segunda coisa, e mais importante, que o nome do Todo-Poderoso seja exaltado neste lugar. Eu vou falar durante esse tempo de algumas coisas pessoais, são inevitáveis, faz parte do testemunho. Creia, amados, eu não tenho nenhuma vaidade com isso. Quando os discípulos de Jesus, a comissão dos 70, quando eles voltaram alegres, felizes, até um pouco vaidosos espiritualmente, se é que existe isto. Alegres, em teu nome nós curamos enfermos, até expulsamos demônios. Jesus então falou: não sejais tão contentes por isso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se alguma vaidade espiritual puder existir e eu tiver, é esta: que o meu nome está escrito no livro da vida. O resto é resto. Eu vou colocar um título nessa ministração testemunho, mania de batista. Os batistas gostam de títulos. Então eu vou colocar um título: Deus continua o mesmo e não vai mudar. Deus continua o mesmo e não vai mudar. Deus é um Deus de princípios. Vocês estão vendo que eu estou pescando aqui, né? O que está novo em mim é o coração. A mente ainda continua com 6.0. Então eu fiz uma pescazinha aqui.
Deus é um Deus de princípios, amados. Isso vale para tudo e vale para todos. Há leis espirituais, há leis físico-químicas, há leis biológicas. E todos precisam se enquadrar nessas leis. Quem desejar infringi-las, que assuma as consequências. Deus não vai mudar quanto aos seus princípios e às suas leis. Exemplo. Os budistas, a gente sabe que eles não reconhecem o Deus do modo como nós reconhecemos, e muito menos Jesus Cristo. No entanto, os budistas e os monges budistas especialmente, eles têm vida longa. Por que eles têm vida longa e nem creem em Jesus? Porque eles se enquadram dentro de uma lei biológica. Eles têm uma vida tranquila, sem estresse, uma alimentação muito light, sem essa loucura que a gente come aqui no Ocidente. Por isso, por se enquadrarem numa lei biológica, eles têm uma vida longa, porque eles se enquadram dentro de um princípio divino. Biologicamente, eles fazem tudo mais ou menos dentro do que era esperado para a raça humana. Um outro exemplo muito prático de que Deus não vai abrir mão dos seus princípios são os japoneses. Os japoneses também têm vida longa. No Japão, praticamente não existe cristão, são poucos os cristãos. Lá, as duas religiões predominantes são Shintoísmo e Budismo. No entanto, os japoneses têm vida longa. A população no Japão com mais de 100 anos é enorme. Por quê? Porque os japoneses se enquadram dentro de um princípio de Deus. Eles se alimentam bem, com peixes especialmente, inclusive peixe cru. Não é verdade? Peixe cru, com o nome chique de sushi. Meditam, fazem exercícios, são adeptos de artes marciais de longas datas, por isso eles têm vida longa, porque se enquadram dentro de um princípio criado por Deus. Mas algumas vezes, Deus intervém no ciclo normal das coisas, então ele pode fugir um pouco dos princípios. Quando ele faz isso, quando ele muda o ciclo normal da vida, das leis por ele criadas, então a gente chama isso de intervenção divina ou milagre. Ou seja, todos estão sujeitos às consequências da vida que leva, porque Deus criou leis biológicas, espirituais, físico-químicas, e quem se enquadrar nessas leis terá as consequências disso. Mas de vez em quando, Deus intervém no ciclo normal das coisas. E isso então é intervenção divina ou um milagre. A gente sabe que a palavra milagre está muito vulgarizada, não é? Tudo as pessoas chamam de milagre, algumas vezes se força um pouco a barra para parecer que está muito próximo de Deus. Uma circunstância que é normal, às vezes forçamos um pouco a barra para chamarmos de milagre, e algumas vezes, infelizmente, às vezes, tem-se notícia de até forjar-se milagres, o que é muito triste, mas a gente sabe que isso às vezes acontece. Por essa vulgarização, muita gente não acredita mais em milagre. Acha que milagre nunca existiu, alguns acham que nunca existiu, que é coisa da mente humana, outros acham que milagre era num tempo específico, que Deus não realiza mais milagres. Isso é um perigo, é você ir para o outro extremo. Então não podemos nem vulgarizar, mas também não podemos achar que Deus não realiza mais milagres, não intervém mais na vida das pessoas e no mundo. Amados, eu já li a Bíblia toda, de capa a capa, 6 vezes. E o Novo Testamento, especificamente, eu li 17 vezes. Minha esposa gosta desse número, eu não sei por que ela gosta desse número. 17 vezes eu li esse número, a Bíblia. Mas eu vou sair daqui a pouco do 17, porque já estou chegando na 18ª vez, a gente está lendo em família o Novo Testamento todo, estamos concluindo, então, brevemente, estaremos chegando em 18, eu estarei chegando a 18 vezes a leitura do Novo Testamento.
Amado, se você me perguntasse, irmão, diga assim, o que é que vem na sua mente de 3 coisas que Deus abomina, assim, o que é que vem na sua mente? Vem em minha mente, se você me perguntar assim, 3 coisas que Deus abomina. Vem em minha mente idolatria, soberba e injustiça. São 3 coisas que me vêm imediatamente à mente, dentre tantas coisas que Deus abomina. E se você também me perguntar, meu irmão, me diga 3 coisas que toca fundo o coração de Deus. O que é que vem assim rapidamente à sua mente, depois de tantas leituras da Bíblia que você fez? Meu irmão, vem 3 coisas assim rapidamente na minha mente que agradam o coração de Deus. Uma coisa que me vem à mente é ser inarredável quanto às coisas do reino de Deus. O reino de Deus, a defesa do reino de Deus, inarredável na defesa desse reino, dos seus princípios, é uma coisa que alegra o coração do Pai. A segunda coisa que vem assim na minha mente rapidamente é um coração quebrantado. Assim como Deus abomina o soberbo, Deus se alegra com um coração quebrantado na sua presença. A prova muito clara disso é você ver Saul e Davi. Quem já leu a história dos dois sabe. O pecado de Davi, se a gente for olhar assim humanamente falando, foi muito mais grave do que o pecado de Saul. No entanto, Saul foi rejeitado pelo Senhor. E Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Porque Saul era soberbo e Davi era um homem quebrantado. Apesar de todos os seus horríveis pecados, era um homem quebrantado na presença do Senhor. Se você não conhece, leia o Salmo 51, que é um dos salmos mais belos da Bíblia. E a terceira coisa que eu me lembraria é que Deus se alegra com um coração que escolhe amar, sem esperar nada em troca. Hoje pela manhã o pastor falou sobre isso. Amar não é o amor, ágape, o amor que vem de Deus, não é um sentimento. Amor é uma pessoa, foi dito aqui pela manhã. Amor é Jesus, amor é Deus. Então um coração amoroso alegra o coração do Pai. Quando se fala do reino de Deus, meus amados, eu me lembro do que o pastor falou pela manhã. Eu não sei se você estava aqui pela manhã, eu não sei se você assistiu aquela peça e aquele vídeo. Meu irmão, eu me senti tão constrangido com aqueles irmãos. A peça falava de um casal de amados missionários na Coreia do Norte, perseguidos pelo comunismo coreano. O vídeo que o pastor passou falava da perseguição na Ásia Central. Meu irmão, aquilo me deixou tão constrangido. E dentre tantas coisas que o pastor falou, ele falou que quando você tolera uma ideia, você passará a tolerar um comportamento. E logo depois ele falou que você não será amado pelo mundo se você vive um evangelho radical. Porque ou você será considerado intolerante, ou você será considerado hipócrita. Meu irmão, há algumas coisas que estão acontecendo que eu preciso falar para você. Nós precisamos ser um pouco radicais. É preferível ser intolerante do que transigir em relação ao reino de Deus. A Bíblia nos fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, a defesa do reino de Deus deve ser intransigente.
Nessa defesa você deve ser intolerante. O que tem acontecido ultimamente, a agressão que o reino de Deus tem sofrido pelas hostes do inferno, é uma agressão muito forte, nós precisamos resistir. Não é possível que nós fiquemos apáticos em relação a isso. Quando eu ouvi a primeira vez falar da tal da ideologia de gênero, eu achei que esse negócio não ia prosperar. É tão absurdo isso. É um negócio tão sem sentido que isso não vai prosperar. Vocês sabem, a ideologia do gênero apregoa que as pessoas não nascem com sexo definido. Quem define, na verdade, o sexo é a cultura. Isso é imposto pela cultura. Você pode ser um gênero que você descobrir que você será. Então, a última vez que eu ouvi falar da quantidade de gêneros, eu acho que estava em mais de 50 gêneros. Então, não existe só homem e mulher, que é definido pelo sexo biológico e pelos cromossomos que a gente conhece. O gênero é, na verdade, definido pela cultura, pela imposição das pessoas. Eu nunca vi nada tão absurdo. E não é que esse negócio está prosperando? Está prosperando nas escolas. Estão querendo incutir na cabeça dos nossos filhos uma lógica maluca, demoníaca dessa. Amados, nós temos a obrigação de enfrentar isso. Eu não gostaria de falar de política, mas eu quero dar uma recomendação para você. Você sabe que a nossa igreja não fala de política. Você pode votar em quem você quiser, mas, irmão, olhe bem o partido que você é simpatizante. O que é que eles defendem? Um partido que defende uma ideologia diabólica dessa, irmão, tenha cuidado em relação a isso. Se você é simpatizante, avalie, ore ao Senhor em relação a isso. Porque isso vai acabar tendo reflexo no reino de Deus. Você acha que, por acaso, esses países onde o evangelho não chega, onde o evangelho é perseguido, começou como? Começou sorrateiramente, até que o islamismo ou o comunismo tomaram conta, e a partir daí surge a perseguição, que nós vimos hoje pela manhã, mostrado naquele vídeo e naquela peça. Meu irmão, a defesa do reino de Deus, e dos seus princípios, é uma coisa que alegra o coração do Pai. Eu gostaria de ler alguns textos, eu separei, que são emblemáticos disso que eu falei, sobre a defesa do reino de Deus e sobre um coração quebrantado na presença do Senhor. Se você trouxe sua Bíblia, abra, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 20, eu vou ler os versos de 1 a 6. Segundo Reis, capítulo 20, de 1 a 6. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Você veja, irmão, um homem quebrantado move o coração de Deus. Ezequias lembrou a Deus do que ele tinha feito enquanto rei, se quebrantou e chorou. E Deus mudou a rota normal da vida de Ezequias. O segundo texto que eu queria ler com você é 2 Crônicas
33, de 1 a 13. Se você trouxe a Bíblia, pode abrir. Segundo livro de Crônicas, 33, de 1 a 13. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nem removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, Manassés, angustiado, suplicou de veras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Eu vou repetir esse versículo. Ele, Manassés, angustiado, suplicou de veras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amados, Manassés foi talvez o pior rei de Judá. Vocês viram, nós lemos aqui o que Manassés fez, até queimar os filhos, como sacrifício a outros deuses Manassés fez. Mas no instante que se humilhou diante de Deus e pediu perdão, a Bíblia fala que Deus lhe foi favorável. Você que está aqui hoje, meu amigo, você que está me escutando pela internet, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você tem feito, mas uma coisa eu sei: Deus continua o mesmo e não vai mudar. Se você nesse instante humilhar-se diante do Todo-Poderoso e reconhecer os seus pecados e pedir a misericórdia do Senhor, Ele lhe ouvirá e os seus pecados serão todos apagados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Êxodo 32, de 9 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que o povo é de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, Deus lhe disse:
Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, dos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Aqui nós vemos da parte de Moisés quebrantamento, nós vemos amor pelo reino de Deus, a terra de Canaã na época, e amor pelo povo. E por conta dessa oração de Moisés, Deus mudou, a Bíblia fala, mudou de ideia, e resolveu então permitir que o povo adentrasse na terra de Canaã. E mais à frente, Deus ainda falou que ele não iria com o povo, que ele não aguentaria a maldade daquele povo, que mandaria um anjo. E Moisés insistiu novamente com Deus: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, então risca o meu nome do teu livro, eu não irei. E Deus mais uma vez cedeu a um coração humilhado de Moisés, e Deus foi com o povo de dia com uma nuvem, de noite com fogo, guiando o povo até a terra de Canaã. Em todos esses textos, meus irmãos, nós vemos uma coisa que é essencial no reino espiritual. Nós vemos a oração, a intercessão. Deus ouve oração. O meio de você ter contato com Deus é a oração. A Bíblia nos fala, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, você não precisa abrir, é um texto muito curtinho e conhecido, capítulo 5, verso 17, Paulo fala: orai sem cessar. E Jesus, o próprio Jesus, nos ensina no capítulo 18 de Lucas, esse texto eu vou ler, capítulo 18 de Lucas, os versos de 1 a 7. Se você trouxe a Bíblia, por favor, queira abrir. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Algumas vezes, meu irmão, minha irmã, você não será atendido. Algumas vezes você não será atendido na sua oração. E eu explico por quê. Quando Géser, meu filho caçula, era criança, a primeira viagem de avião que ele fez conosco, eu acho que foi a um congresso em Recife, ele devia ter uns 4 ou 5 anos. Quando ele chegou ali no aeroporto de Salvador, a gente pega um túnel, né, do pátio para o avião, e aí a gente vê alguns aviões, né, próximo ali no pátio, e tinha um avião grande, enorme. E quando ele viu aquele avião, ele: pai, que avião grandão, enorme! Ele achou tão lindo, eu tenho até foto tirada naquele espaço mostrando o avião. E Géser me fez um pedidozinho simplório, simples: pai, compra um avião desse para mim. Simples, básico. Eu sorri e naturalmente que não pude, né, atender ao pedido do meu filho. Muitas vezes, irmãos,
pedido que a gente faz a Deus é um pedido desse estilo. Deus não vai nos atender algumas vezes, porque nós não temos noção do que estamos pedindo. Então, algumas vezes nossos pedidos não serão atendidos. Outras vezes, você não compreenderá o que Deus está fazendo em sua vida. Eu vou citar outro exemplo. Nós temos o privilégio, o hábito, alguns irmãos aqui da igreja, né, veraneiam na ilha em janeiro. Né? Tem muitos irmãos aqui que veraneiam, alguns já têm casa, outros alugam casa. É uma festa. De sábado a gente realiza culto, todo sábado tem culto lá na ilha. Você está convidado no próximo veraneio, né, alugar uma casa lá perto de Caixa-Pregos e conosco, né, participar é uma alegria, uma festa. As pessoas jogam bola. Você vai ver o pastor jogando bola, vai ter o privilégio de ver o pastor jogando bola na praia. Já imaginou que privilégio? Até dominó o pastor aprendeu a jogar conosco lá. E joga bem, hein, Bira? Eu não ouvi o que Bira falou, mais ou menos ele falou? E quando Geisa era criança, a gente tem o hábito de caminhar, né? Eu e minha esposa, e às vezes com os filhos, e nessa época tinha muitas conchinhas lá na praia. Agora o mar invadiu tudo lá, pastor, invadiu tudo, mas tinha muita conchinha, e a gente ia catar conchinhas com os filhos, e uma vez a gente queria mais conchinhas, e a maré estava um pouco alta, e eu prometi a ela que no dia seguinte a maré vai mudando, vocês sabem, né? No dia seguinte eu vi qual era o horário da maré que estava baixa, porque a maré precisa estar baixa para caçar conchinhas. Então logo cedinho eu saí com Geisa, deixei minha esposa dormindo, e a gente foi catar conchinhas. E aí Geisa começou a catar conchinhas e me deu as conchinhas. E onde é que eu vou botar essas conchinhas? Aí eu tive uma brilhante ideia. Eu virei assim para trás, puxei a sunga e guardei as conchinhas dentro da sunga. E aí Geisa catou mais conchinhas, e quando ela chegou com as conchinhas, e viu minhas mãos vazias, papai, cadê minhas conchinhas? Eu disse, filha, mesmo, cadê as conchinhas? Ô papai, você deixou as minhas conchinhas sumirem? Mas ela não reclamou, me deu mais conchinhas. E mais uma vez, o que eu fiz com as conchinhas? Guardei-as, escondi-as. Lá vem Geisa mais uma vez com a mão cheia de... Papai, minhas conchinhas, papai, cadê? Filha, suas conchinhas. Papai, não deixa minhas conchinhas perder mais, não. E me deu novamente as conchinhas. E eu mais uma vez as escondi. Um pouco mais à frente, quando ela voltou novamente com as conchinhas, eu aí agora fiz uma bela surpresa para ela. Virei de costas, obviamente, soltei a sunga e as conchinhas se espalharam pela praia. Papai, minhas conchinhas! E vibrou com aquelas conchinhas. Então, apesar de que a minha filhinha, na sua inocência, não havia compreendido por que eu tinha deixado essas conchinhas sumirem, mas ela confiou no seu papai e continuou depositando nas mãos do papai as suas conchinhas. Até o dia que ela pôde, até o instante que papai pôde mostrar a ela o que tinha feito, e foi uma alegria muito grande. Então, muitas vezes, meu irmão, você não compreenderá o que Deus está fazendo. Mas assim como uma criança que confia no seu pai, confie no seu pai. Ele sabe o que está fazendo. E confiança requer duas coisas principais. Conhecer. Você não pode confiar em quem você não conhece. E ter relacionamento. Você não pode confiar com quem você não se relaciona. Confie no seu Pai eterno. Mas para isso você precisa conhecê-lo através da sua palavra. E precisa se relacionar com ele através da oração. Se você tem acesso ao Pai mediante a aceitação de que Jesus é o Senhor e que o sangue da cruz lhe purificou de todo o pecado, não esqueça, Deus é um Deus de princípios. Então, continue orando, continue confiando, porque Deus
continua o mesmo e não vai mudar. Eu tenho, irmãos, lá em casa, um rascunhozinho de um caderno, onde eu tenho anotado muitas coisas, para eu não esquecer do que Deus fez em minha vida. Eu não quero esquecer. E uma das coisas que eu tenho anotado e que eu vou compartilhar com vocês, aconteceu conosco quando Geisa era criança. Geisa nasceu com uma alergia muito forte. Já nos primeiros meses de vida, quando o tempo começou a esfriar em feira, e você sabe que o clima em feira é muito ruim para alérgico. O gradiente de temperatura aqui é muito alto. A temperatura cai muito rapidamente no final da tarde e à noite. E Geisa tossia, e logo cedo, nos primeiros meses de vida, Geisa precisou ser medicada com corticoides. E foi assim, meu irmão, durante os primeiros anos de vida de Geisa, e quando ela começava a arranhar, a gente já ficava com o coração apertado, porque tinha que ir no médico, na médica, para ser medicada. E era um sofrimento, nós chegamos a pensar em mudar para Salvador, só por causa do clima de feira e da alergia de nossa filha Geisa. Houve uma vez, eu acho que Geisa tinha cerca de 3 anos, mais ou menos, ia chegando o próximo inverno, e ela começou a arranhar a garganta, e nós já sabíamos o que aquilo significava, e fomos ao médico, e ela foi medicada com corticoide, com remédios pesados, e mesmo assim, 2, 3 dias depois, Geisa começou a tossir à noite, cerca de 1h da madrugada, e tossia e não parava, mesmo depois de ter sido medicada. E teve uma hora, meus irmãos, que ela disparou a tossir sem intervalo, tossia direto, e nós ficamos muito preocupados, e o médico disponibilizou um telefone, e eu liguei para o telefone do médico, e ele ouviu Geisa tossindo. Ele disse: há quanto tempo ela está tossindo assim, ininterruptamente? Ininterruptamente, meus irmãos, sem parar um instante. Eu disse: desse jeito, tem mais ou menos uns 10 minutos, tossindo mesmo, ela tem mais de 1 hora que começou a tossir. Ele disse: corra imediatamente para um hospital, ela não pode continuar tossindo desse jeito, pode ter um problema grave pulmonar, corra imediatamente, ela precisa ser medicada na veia. E eu fiquei muito tenso, muito preocupado, e avisei a minha esposa, e coloquei logo a bermuda e a camisa, enquanto minha esposa se trocava para a gente sair correndo para o hospital, eu comecei a clamar misericórdia ao Senhor no quarto dela, andando: tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. E Geisa tossia sem parar, disparada, e eu clamando: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. E clamei durante 1 ou 2 minutos, e veio a mim, no meu espírito, uma voz, e disse: ore com ela. Eu parei, ajoelhei perto de Geisa, e disse: filha, repete o que papai vai orar. E eu disse: meu Deus. E ela repetiu: meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manda que essa tosse vá embora agora. Manda que essa tosse vá embora agora. E nunca mais tossiu. Naquele ano, Deus abriu as portas para uma médica que nos indicaram. E aquela médica preparou um tratamento natural para Geisa. E Geisa fez aquele tratamento durante aquele ano. E depois, no começo do próximo ano, repetiu. E um tratamento natural curou a nossa filha para sempre depois daquela noite. E nunca mais Geisa tossiu na vida, meus irmãos. Deus continua o mesmo e não vai mudar. Agora sobre o testemunho.
Amados, o coração, ele é irrigado com sangue a partir da aorta. Um dos 4 ramos da aorta é que serve para irrigar o coração. Desse ramo da aorta saem 2 artérias principais: a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Da artéria coronária direita, depois de um certo tamanho, saem as demais artérias e veias que irrigam uma parte do coração. Da artéria coronária esquerda, ela tem um troncozinho curto e logo depois ela bifurca em 2 outras artérias: a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. E dessas 2 artérias, então, essas 2 artérias irrigam. Aí vão nascendo outras artérias e veias e irrigam todo o restante do coração. Eu não sou médico não, viu, irmãos? É porque eu li depois do meu problema. Então, nós temos 3 artérias principais do coração: a artéria coronária direita e as 2 artérias que saem do tronco da coronária esquerda: a descendente anterior e a circunflexa. Dessas 3 artérias principais, saem todas as demais artérias e veias que irrigam o coração. Para que vocês tenham uma ideia do que me aconteceu, eu gostaria de ler uma reportagem que saiu recentemente sobre um jogador de futebol chamado Washington. Ele foi jogador do Fluminense, do Rio. Era um atacante, bom atacante. Foi até da seleção brasileira, salvo engano. O Washington recentemente teve um problema do coração e teve que ser levado às pressas para o hospital, e ele colocou um stent. Stent é um objetozinho que abre, né, a artéria e permite que o sangue passe, porque tinha uma obstrução importante na artéria coronária direita. Então, a artéria coronária direita de Washington estava com 90% de entupimento, de obstrução, 90%. E então, ele foi levado às pressas e o médico que o atendeu, depois ele dá um depoimento aqui. Dante Serra, doutor em emergências clínicas pela Faculdade de Medicina de São Paulo, e médico especialista em cardiologia, em clínica médica e em terapia intensiva, diz: a obstrução das coronárias pode se manifestar de várias formas clínicas ou de nenhuma forma. Para se ter ideia, diz ele, só 1/3 das pessoas que têm obstrução severa, como o caso de Washington, apresenta sintoma. 1/3 apresenta sintoma. No outro 1/3, a primeira manifestação é a morte súbita. E 1/3 restante abre o quadro com infarto, explica o médico. Então, quem tem obstrução na coronária direita, como tinha Washington, ele tinha uma obstrução na coronária direita. Então, ele tem 1/3 de chance estatística de morrer subitamente, não dá tempo de nada. Ele tem 1/3 de chance do quadro, ele só sentir quando tiver logo um infarto. Se estiver perto do hospital, ele pode chegar no hospital a tempo ou não. E 1/3 dos casos dá algum sinal, que foi o caso de Washington, e ele pode então ir para o hospital e fazer exames, que foi o caso de Washington. Então o médico disse que o Washington teve muita sorte, porque ele faz parte de um clube restrito, de 1/3 das pessoas que, quando tem uma obstrução severa na coronária direita, dá sinal e dá tempo de chegar no hospital. Pois muito bem, eu vou ler agora para vocês o laudo do meu cateterismo. Artéria coronária direita, essa que o Washington teve. Artéria coronária direita, dominante, apresenta lesão obstrutiva de 90% do terço médio. Bom, depois, o meu cardiologista me mostrando no computador
o CD com as imagens, ele falou, aqui não é 90%, aqui são 99%. Passava, irmãos, um filetezinho muito tênue de sangue pela coronária direita. Isso eu não daria um laudo com 90% no seu caso. No seu caso é 99%. Ramo descendente posterior, de grande importância anatômica, porque essa artéria continua, com lesão obstrutiva de 80% na origem. Quando o ramo sai logo da artéria coronária direita, além da artéria em si estar com a obstrução de 90%, esse ramo importante está com a obstrução de 80%. Ramo ventricular posterior de grande importância anatômica com irregularidades parietais, ou seja, nas paredes. Tronco de coronária esquerda curto e bifurcado. Como eu falei para vocês, a coronária esquerda nasce e já entronca. O tronco com lesão obstrutiva de 70% distal origina artérias ascendente anterior e circunflexa. Aquelas duas artérias que eu falei para vocês, que nasce logo depois do tronco da coronária esquerda. Então, a descendente anterior ultrapassa o apex cordis, apresenta lesões obstrutivas de 70% no ósteo, que é na saída, e de 90% no terço médio. Então, uma dessas artérias principais tem 70% de obstrução na saída e mais 90% no terço médio. Ramo primeiro diagonal, com lesão obstrutiva de 80% no ósteo. Demais ramos diagonais e septais com irregularidades parietais. Agora a circunflexa. Artéria circunflexa atinge o terço distal do sulco atrioventricular, apresenta lesões obstrutivas de 90% no ósteo e de 70% no terço médio. Ramo primeiro marginal esquerdo, pequeno e de fino calibre, com lesão obstrutiva de 70% no ósteo. Ramo segundo marginal esquerdo, de moderada importância, com lesão obstrutiva de 50% no ósteo. Ramo terceiro marginal esquerdo, grande e trifurcado, com lesão obstrutiva de 50% do terço ósteo. Ô irmãos, vocês entenderam esse negócio? Eu era um homem morto. Eu tinha as 3 artérias principais, irmãos. As 3 principais. Com 90% de obstrução, cada uma delas. E várias outras artérias importantes com obstruções de 50%, 70%, 80%. Eu tinha, ou eu tenho, porque isso não mudou, só fez desvios. Eu tenho 11 obstruções. Irmãos, eu não sei, você que me escuta, você que está aqui, eu não sei o que você acha disso. Eu não sei se você acha que é mais um caso de êxito na medicina, afinal são muitos casos de cirurgias que são feitas, e muitas delas com sucesso, eu não sei, mas meu irmão, eu sei que o Senhor me livrou da morte. E se você, meu irmão, que está me ouvindo pela internet, você que está aqui, ainda tem alguma dúvida sobre isso, é direito seu. Deixa eu lhe contar algumas coisas que talvez você mude de ideia. A última revisão que eu fiz cardíaca, tem mais ou menos uns 5, 6 anos, fiz uma revisão geral, estava tudo bom, tudo certinho. Há 2 anos, nossa família gosta de turismos radicais, e há 2 anos, nós fizemos 2 turismos radicais, há 2 anos atrás, 2017. Não cabe citar aqui, mas 2 turismos radicais que exigem muito esforço. Não senti nada. Ano passado, eu me aposentei como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu fui professor por 35 anos. Com essa cara de menino, hein? Naquela época era permitido o professor adolescente entrar na universidade. Depois de 35 anos de magistério, eu me aposentei. E aí eu tinha uma vida muito corrida, porque além desse emprego, eu tenho outro emprego no Estado. E a vida era corrida, eu tinha deixado de jogar bola. E estava com uma vida um pouco sedentária. Aí quando eu me aposentei, eu disse, agora eu vou voltar a fazer atividade física. E então comecei um check-up.
Primeiro exame, o eletrocardiograma normal, eu fiz o ecocardiograma normal. Aí eu fiquei animado, achei que estava todo bonzão de novo. Isso foi ano passado, quando eu me aposentei. Aí relaxei, não fiz os demais exames no ano passado, fui para a ilha, falei para vocês que a gente, né, tem esse hábito de, essa farra lá na ilha com todos os irmãos, e eu e minha esposa caminhamos quase todo dia na ilha, durante os 30 dias que a gente passa lá. Mas esse ano, a minha esposa é uma atleta, acho que ela está por ali, ela é uma atleta, eu nunca consegui andar no ritmo dela, nunca. Isso é ela, esse povo que caminha muito aí, mas eu não conseguia. Mas esse ano, especialmente, eu estava muito aquém e cansando muito rapidamente. Ela ia lá, voltava, me dava um beijinho e voltava. Quer dizer, mas eu estava muito cansado. Então, quando eu voltei, eu corri para fazer os demais exames. E aí, quando eu fiz o teste de esteira, eu só aguentei 6 minutos na esteira. Não aguentei mais, pode parar. O médico, então, o exame era na clínica da minha cardiologista, o médico que fez o exame, aguarda um pouquinho que eu vou mostrar o seu exame para a doutora Marta. E a doutora Marta, então, me chamou e disse, e aí, você fez os demais exames? Eu falei para ela que tinha começado, enfim. Ela disse, olha, Geraldo, você está com uma suspeita de isquemia pelo seu teste de esforço. Então, dado o seu histórico, a minha família tem um histórico, irmãos, de problemas cardíacos. Minha mãe faleceu com problema cardíaco. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que são todos safenados. E, enfim, tem esse histórico familiar. Eu tenho um colesterol um pouco aumentado, sempre acima de 220. Dado o seu histórico, eu recomendaria logo de cara um cateterismo para a gente ficar mais tranquilo. Mas, para você não se assustar, vamos fazer uma cintilografia e depois do resultado a gente analisa. Eu fiz a cintilografia, e na cintilografia, meus irmãos, eu quase morro em cima daquela esteira. Porque quando deu mais ou menos 5, 6 minutos, eu não aguentei mais. Eu disse, eu não aguento mais. O médico disse, você aguenta. Você é jovem, aqui os seus eu estou monitorando você aqui no computador, e não há sinal de que você tenha qualquer... Você vai conseguir. Vai, atleta. Vai, me chamou de atleta, já me animei. E aí, continuei. Mas, irmãos, com 8 minutos eu estava morrendo, e as pernas bambas, doutor, eu não vou aguentar, eu vou ter um piripaque. Ele disse, é melhor você ter um piripaque aqui do que na rua. Olha que conversa, meu irmão. Não é não? Eu digo, então aí me animei de novo, e fui, pau, e meu irmão, eu aguentei 10 minutos daquela máquina sem morrer, acredita em mim. Mas quando eu saí daquela máquina, irmãos, eu fiquei uns 15 minutos, morre ou não morre. Morre ou não morre. E eu não sei porquê, o diagnóstico daquele médico foi que eu tinha uma isquemia moderada. Isquemia moderada, então eu me achei que estava tudo bem. Não morri e achei que estava tudo bem. Aí, irmãos, algumas coisas começaram a acontecer para que eu percebesse a intervenção divina nesse negócio. Primeira coisa, algumas coisas eu vou contar aqui, minha esposa nem sabe, porque se eu contar tudo, quem vai adoecer do coração é ela. Houve o acampamento de princípios para mulheres, e a pastora convidou para participar, e ela me perguntou se podia participar. Eu disse, vai bem, você com esse problema aí e tal. Antes que eu esqueça aí, levei para minha médica disse, olha, então você já viu, né? Tem uma isquemia moderada, vamos investigar, vamos marcar o cateterismo. E aí eu comecei, então, a tomar as providências para marcar o cateterismo. Disse, não, mas bem, vai, a gente está providenciando para marcar o cateterismo, e é uma isquemia moderada, pode ir. Aí ela deu sim para a pastora e foi participar do acampamento. Meus irmãos, no domingo daquele acampamento de mulheres, não foi esse o último, foi o antes desse, eu fiquei feito barata tonta lá em casa. Como a minha galega faz falta lá em casa, irmãos. Que negócio difícil sem aquela galega lá em casa. Que negócio difícil. E fiquei feito barata tonta, eu não sabia o que fazer. Aí liguei a televisão, vi o que estava passando. E estava passando um filme chamado Clique. Um filme interessante. Eu recomendo para os adultos acima de 12 anos assistirem. É interessante o filme Clique. Eu já tinha assistido esse filme, mas fiquei assistindo lá. Meu irmão, lá no final do filme, eu senti uma ânsia de morte.
ânsia de morte me cercou, o coração apertou fortemente, começou a faltar ar. E a sudorese. E eu me ajoelhei naquela sala, irmãos, e clamei ao Senhor, meu Senhor, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, não é a tua vontade boa e perfeita que eu morra tão jovem. A gente tem que apelar, irmão. Eu vejo a falta que minha esposa faz, passar 2 dias fora de casa. E eu sei que eu também farei falta para a minha família. A família está sendo destruída por esse mundo maluco. Nós somos uma família que te adora. Ô papai, algum pecado houve, e eu te peço que perdoe o meu pecado que me levou a isso. O pecado da negligência com a saúde, me perdoe. Perdoe os pecados dos meus familiares, que me fizeram herdar essa herança de doenças do coração. Perdoa todos eles, meu papai. E concede-me alguns anos de vida, assim como nesse filme Clique, que ficticiamente foi concedido uma nova chance a esse moço. Concede-me uma nova chance, tenha misericórdia de mim. Imediatamente, meus irmãos, aqueles sintomas cessaram e ficou só a saudade da minha galega. Pouco tempo depois, eu estava vindo ministrar no curso Cálice. Quando eu saí do estacionamento aqui pertinho, cheguei aqui, irmãos, eu não aguentava mais. Eu não aguentei subir as escadas inicialmente. Eu parei, tomei uma água, o pastor Jânio estava chegando, me viu assim, varão, o que é que está acontecendo com você? Eu falei, não, varão, eu saí do estacionamento, estou muito cansado, dali do estacionamento para cá, e eu vi no rosto de James a preocupação que ele ficou comigo. Depois eu subi para ministrar no Cálice, devagarzinho, e mesmo assim, meu irmão, eu cheguei lá, eu estava a ponto de ter um infarto. Irmãos, vocês lembram, eu tinha as 3 artérias principais com 90% de obstrução e outras mais. E eu comecei aquela aula, irmãos, e sentei, eu não aguentei, e eu pedi aos irmãos, eu suscitei uma discussão para que os irmãos ficassem discutindo, técnica de professor, né? E eu fiquei sentado, eles nem sabem disso. Eu suscitei a discussão e fiquei sentado enquanto me recuperava, porque eu não aguentei subir essa escada. Minha esposa está no curso, ela chegou logo depois, e aquele aperto pré-infarto no coração, e você vai me dizer, ô irresponsável, por que tu não foi para o hospital? Ô irmão, eu tinha um diagnóstico de isquemia moderada. Nós homens somos acusados pelas mulheres de não aguentar nada, não é verdade, irmão? De sermos fracos, não aguentar nada, não aguentar dor. Então eu achei que eu era fracote de homem, entendeu? Frescura de homem. Eu aguentei, eu não vou passar esse vexame aqui. Mas eu senti, irmãos, um aperto de que esse negócio não está certo. E naquele instante eu orei e disse, papai, eu não conheço um lugar melhor para morrer do que ministrando a tua palavra. De novo, acaba aqui, né? Mas, Senhor, com minha esposa no auditório, não, pai. Eu orei assim, é sério. Eu oro assim. Naturalmente que na mente. Por favor, meu pai. E mais uma vez, o Senhor me deu refrigério. Irmãos, eu estava ministrando no acampamento Princípios, não esse passado, o outro, há cerca de 100 dias atrás, 110 dias atrás. E naquela ministração, eu dizia para aqueles irmãos, não vou dar spoiler não, viu pastor, fica tranquilo, não vou dar spoiler do Princípios não. Mas eu dizia, irmãos, o que nós somos, irmãos? Veja, com a permissão do doutor Ele, eu citei o caso, veja, doutor Ele é médico, a gente pensa que médico não adoece. O homem foi fazer um cateterinho, chegou lá, teve que ficar 3 estentes, ele teve que colocar. Eu achando que era muito, 3 obstruções. Eu tenho 11, varão.
E eu dizia, veja, quem diria, doutor Ele, médico, tem que colocar 3 estentes, eu tenho um cateterismo marcado, irmãos, ninguém sabe o que será. Ninguém sabe, eu estou aqui hoje, posso não estar no próximo acampamento de princípios. E eu dizia isso. E eu me entusiasmei com aquela ministração, irmãos, e eu senti mais uma vez um pré-infarto, o peito apertando. E quando eu saí daquela ministração, eu estrategicamente, ele nem sabe disso, mas eu sentei perto dele. Você não lembra não, né, varão? Eu sentei do teu lado. Eu digo, porque, né? Ele é parteiro, é? O Senhor mais uma vez me deu o livramento naquele instante. Irmãos, faltando mais ou menos uma semana para o cateterismo atrasou, houve muito feriado na época, e só 30 dias depois marcou o cateterismo. Irmãos, minha esposa, geralmente ela dorme antes de mim, ela acorda muito cedo, e eu durmo depois dela. E uma vez, então, faltando talvez uma semana para o exame, quando eu deitei, irmãos, imediatamente, o coração acelerou, o peito apertou, a sudorese veio novamente e eu senti que aquele instante era muito difícil. Eu me levantei, oi, responsável, por que não foi para o hospital? Por que não acordou a esposa e foi para o hospital? Já falei, eu tinha um diagnóstico de isquemia moderada e uma fama de que os homens são fracotes, olha só. Mas eu senti que era um instante muito difícil aquele. Eu me levantei, fui para o banheiro, me ajoelhei novamente e clamei de novo ao Senhor, Pai, a tua palavra me diz, decore a palavra do Senhor, recite-a nas suas angústias, porque o Senhor é fiel à sua palavra. As pessoas dizem, o Senhor é fiel a você. Não, o Senhor não é fiel a mim, Ele é fiel à sua palavra para cumprir. A tua palavra me diz, Senhor, para eu honrar pai e mãe, para que se prolonguem os meus dias na face da terra. O Senhor sabe que eu honrei o meu pai e a minha mãe. Os meus pais se orgulhavam de mim. 60 anos não é vida longa sobre a terra. Eu te peço a tua misericórdia. Me dê vida longa sobre a terra. Eu quero ver os meus filhos, nos teus caminhos, Senhor. Estou bem, doutor Eide. Estou bem. Tudo bem aqui. O test drive. Bem. Nenhum aperto no coração. Nenhum. Imediatamente depois, meus irmãos, daquela oração, tudo aquilo cessou. E eu voltei para a cama e dormi a noite inteira. A última coisa que eu me lembro que me ocorreu, acho que faltavam 2 dias para o cateterismo. Alguém deve estar perguntando, mas peraí, rapaz, mas se Deus já tinha decidido por você, por que? Não, eu não sei, essas coisas espirituais eu não sei explicar tudo não, eu não sei. Quando Daniel orou, a Bíblia fala que Deus atendeu imediatamente, não foi? Mas a resposta definitiva só veio 21 dias depois, 21 dias depois. Porque o anjo que trazia a resposta ficou retido no engarrafamento de demônios que tem aí em cima. Não é verdade? Tem um engarrafamento de demônios aí em cima. A Bíblia não fala de engarrafamento, mas é verdade, não é assim? E aí o anjo teve que voltar, né? Voltou à base, chamou, foi Gabriel que ele chamou, não foi? Para ajudar?
chamou Gabriel, que deve ser um anjo mais... Miguel. E aí, então, Miguel veio, batalhou e depois... Então, as coisas espirituais, a gente não tem resposta para tudo, né, irmão? Também, algumas coisas acontecem. Quando perguntaram a Jesus, por que aconteceu isso? Foi porque ele pecou ou foi porque? Jesus, não. Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Algumas coisas a gente não sabe como é que é. Deus é Deus. Então, o fato é que me ocorreu mais uma vez um episódio. Eu tenho que correr, meu tempo está acabando. Eu não sei se vocês já ouviram falar em episódios de quase morte. Há muitos relatos na internet. Se você botar lá episódios de quase morte, há muitos relatos. Alguns contam que esteve, né, na antessala do céu, depois voltou. Há 2 episódios muito famosos, que é o de um pastor, que tem um livro, um filme, chamado 90 Minutos com Deus. Um episódio muito convincente, muito interessante. E um outro recente de 3, 4 anos, de um médico de Harvard, Dr. Alexander II, que lançou um livro best-seller mundial nos Estados Unidos e aqui também, chamado A Prova do Céu. Que ele conta que morreu, esteve na antessala e voltou. Enfim, são relatos de quase morte. E há outros relatos de pessoas que só dizem que foram como que sugados para um túnel, uma espécie de tubo, mas que depois voltaram. Amados, eu acho que eu tive um episódio de quase morte assim. Faltando, acho que 2 dias, 3 para o cateterismo, eu estava querendo pegar no sono, você sabe como é, a gente estava no interior de Madornazinha, naquela Madornazinha, e o meu coração acelerou muito rapidamente, acelerou e o peito apertou rapidamente, e eu então senti, minha esposa também não sabe disso, eu não conto tudo, e eu senti, amados, como se eu estivesse realmente saindo do corpo e entrando num tubo, num túnel, e algo circular e muito rápido, e eu entendi que tinha chegado a minha hora, e eu em espírito orei, Pai, chegou o meu dia, o Senhor não ouviu a minha oração, eu te peço, meu Pai, que perdoes os meus pecados, e que me deis o privilégio de viver eternamente com o meu Senhor Jesus. Quando eu orei assim, amados, imediatamente eu voltei naquele tubo que eu percebia que estava subindo e retornei à cama com os batimentos muito acelerados e depois então eu fui me acalmando e comecei a chorar porque eu senti a intervenção do meu Senhor naquele instante, comecei a chorar e voltei depois a dormir. Alguém pode perguntar, mas por que você? A gente ouve tantos casos de pessoas crentes, pastores, que morrem cedo. Eu não sei, irmãos. Eu não sei te explicar isso. É uma pergunta justa, mas eu não sei te explicar, te responder. Deve ser a mesma pergunta que João Batista fez, quando ficou preso, não entendia porque que Jesus não fazia nada por ele, e mandou os discípulos dele perguntar a Jesus, pergunta se é ele mesmo o Filho de Deus. João Batista certamente duvidou, ou se deve esperar outro, não é assim? João Batista também não entendeu. Eu imagino também que Tiago não entendeu porque que foi cortada a cabeça, eu acho, né, de Tiago. Eu também imagino que Estevão naquele instante ficou, talvez, Estevão parece que não questionou. Estevão, um homem de Deus daquele jeito, por que Deus permitiu que ele fosse apedrejado? Eu não tenho resposta para essas coisas, irmãos. Mas eu sei que o Senhor usou de misericórdia comigo. O Senhor ouviu o meu clamor, os meus clamores. O Senhor ouviu as orações da igreja. Todos os grupos que eu participo da igreja, eu pedia que orassem pela minha vida, pelos meus exames. O Senhor ouve orações, irmãos. Eu mostrei aqui vários textos onde o Senhor ouve orações, onde o Senhor ouve argumentos. E o Senhor muda o rumo natural das coisas, porque o rumo natural para mim, eu não sei se você ainda tem dúvida, mas não há uma explicação razoável para eu estar, do ponto de vista natural, vivo. Às vezes é tão estranho, irmãos, quando eu me pego
É um negócio tão extremo, por isso que muita gente tem depressão depois que sai da cirurgia do coração. Poxa, eu devia estar morto. É um negócio estranho, eu estou vivo. Não sei explicar, mas o que eu sei é que não há explicação razoável, humana, para que eu esteja vivo. Eu quero encerrar agradecendo a você que orou por mim. Me senti tão querido por essa igreja, pelos amados. Ainda hoje, quando eu ia chegando aqui, alguns irmãos que não tinham me visto ainda, me abraçando. O presidente da ONG, cadê ele? O presidente da ONG, o Bira, me abraçou ali, um abraço tão carinhoso. Olhou nos meus olhos e disse: meu irmão, eu não sabia que eu gosto tanto de tu, me disse Bira. Eu não sabia, meu irmão, quando me disseram Geraldo Barros está com esse problema. Eu digo: não, Deus não vai deixar. Meu irmão, eu orei como eu nunca orei. Eu não sabia. E ele chega, os olhos desciam de lágrimas. Ô, Bira, que carinho gostoso você me deu na minha chegada. Tantos outros irmãos daqui da igreja que me receberam com tanto carinho na minha volta, e que eu soube de como vocês oraram, como a igreja clamou pela minha vida ao Senhor. E eu soube da alegria que essa igreja manifestou quando o pastor anunciou que eu tinha saído da UTI. Mas a mão do Senhor esteve o tempo todo, não houve nenhum retrocesso, só evoluindo, evoluindo, evoluindo. A mão do Senhor o tempo todo, e o Senhor ouve as orações, os clamores, muita gente orando, muita gente, irmãos. O Senhor ouve, e o Senhor não mudou, o Senhor não vai mudar, o Senhor mesmo. E eu vou encerrar lendo um texto da palavra. Se o grupo de louvor pudesse se aproximar para entoar aquela canção que eu pedi. Eu vou encerrar com um texto que eu gosto muito, muito. Sempre gostei desse texto, Lucas 12, de 16 a 21. Sempre gostei desse texto. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, Jesus que proferiu essa parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, eu sempre tive consciência da minha fragilidade. Aqueles que já me viram ministrar em algum encontro sabem disso. Eu sempre tive consciência de que nada sou. E agora, mais do que nunca, irmãos, eu tenho consciência disso. Vermezinho de Jacó é o que sou. Você também é isso, irmão. Você está aí, todo cheio de saúde. Quem diria? Um jovem tão bonito, né? Ganha até do pastor da igreja. Eu acho que eu sou mais bonito até do que o pastor. Capaz de ser. Tão bonito, tão jovem. Quem diria, irmãos? Quem era capaz de olhar para essa criatura e dizer que está todo... Eu não sei nem o termo que eu vou usar para não ser grosseiro. Com 11 obstruções. Ô, irmãos, é isso a vida. O Senhor me livrou desta vez, mas daqui a alguns anos eu não tenho escapatória. Não sei quantos anos o Senhor vai me conceder mais, 15, como o rei Ezequias, 20, 30, não sei. Mas é certo que daqui a alguns anos não tem escapatória. Nem para mim, nem para você. O que tens preparado para quem será? Você que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus,
com esse Deus grande. Você quer aproveitar o instante? Quer fazer uma aliança com Ele? Quer? Você que está afastado, quer aproveitar o instante, quer renovar os seus laços de amor com esse papai grande? Quer? Vamos ficar de pé enquanto entoamos essa canção. Se você quer ou reconhecer o senhorio de Cristo em sua vida, ou fazer um compromisso mais sério com Ele, vem aqui para frente, o pastor da igreja irá orar por você, o pastor pode se aproximar. Enquanto nós entoamos essa canção, você pode sair do seu lugar e se dirigir a esse ponto. Pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir o amor de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir o amor de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Interessante, a vida com Deus é dinâmica, é fantástica. Enquanto Geraldo ministrava aqui, eu fui conduzido a uma crise que tive há 25 anos atrás. A situação do meu pai era completamente diferente da de Geraldo. Meu pai nunca teve um infarto, com 54 anos, foi caminhando, foi dirigindo para Salvador, do apartamento de Salvador para o hospital, ele foi dirigindo, entrou no hospital, foi andando. Com 54 anos, papai entrou numa sala de cirurgia para fazer 2 pontes de safena. Papai morreu. Eu não entendi nada naquela época. E é assim, nem sempre nós entendemos, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Aprove a Ele fazer diferente com Geraldo. E para quem entende um pouquinho, eu também não sou médico, mas eu já venho tendo as minhas caminhadas em hospital, de cateterismo e outras coisas mais. Aí a gente vai aprendendo e a gente percebe que um milagre, o que Deus vai fazer daqui para frente, através de Geraldo, Ele sabe, e vai ser coisa grande. Às vezes a gente se depara com situações que parecem não ter saída. E nessa noite eu quero convidar você para abraçar esse Deus do milagre. Você está abatido, você está vivendo um momento de tanta opressão. Nós queremos orar por você também nesse sentido. Nós queremos orar por você. Nós cremos nesse Deus. Nós cremos nele. E eu sempre digo, quando Deus Ele quer colocar a mão na tomada e desligar, ninguém pode impedir. Agora, quando Ele diz ninguém mexe,
ninguém vai tirar da tomada, ninguém tira. O quadro pode ser o pior possível, mas ele diz, vai ficar aí, porque eu quero. Vai ficar aí. Eu quero convidar você para a gente orar, para a gente orar pela sua vida. O que é que você tem para apresentar ao Senhor? Como é importante a gente aplicar a palavra na caminhada, não é? Como é importante a gente colocar a palavra de Deus na caminhada. Eu quero convidar você, não importa em que área seja, eu quero convidar você. Está precisando de uma intervenção dele? Está precisando? Quero convidar você, vem para cá e nós vamos orar. Está precisando? Nós vamos orar. Ele não muda. Ele é o mesmo, ele não vai mudar. Quando ele quer operar, ninguém pode impedir. Ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vamos orar. É isso que a igreja dessa geração está precisando. É desse Deus de milagre, desse Deus que intervém, desse Deus que bota a mão, desse Deus que faz. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Eu digo isso com toda a segurança, ainda que papai tenha morrido, eu digo isso com toda a segurança. E uma crise que eu tive de fé, de questionamentos, o Espírito Santo, ele disse para mim, antes dele ser o teu pai, ele é o meu filho. E se ele é o meu filho, eu é que tenho o controle da vida dele. Nós vamos orar. Nós estamos sujeitos a tudo nessa vida, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta noite, sermos lembrados de que Tu és o mesmo e de que o Senhor não muda. Queremos te louvar nesta hora, porque certamente o Senhor permitiu para que também a Tua glória fosse manifestada, não só hoje, mas por onde quer que Geraldo passe. Verão o milagre caminhando. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque também a nossa fé é renovada, porque também podemos sair daqui certos de uma coisa: se o Senhor quiser, se o Senhor colocar a mão, ninguém poderá impedir que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer. Nesta noite eu quero colocar diante do Senhor essas vidas que vieram à frente. Ó Pai, Tu conheces a história de cada um, a vida de cada um, o dilema de cada um, a necessidade de cada um. Intervenha, Espírito Santo. Nós clamamos agora como igreja. Não merecemos absolutamente nada, mas sabemos o Deus que temos, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus que tirou o homem 4 dias do sepulcro, o Deus que ressuscitou uma criança no meio do caminho para o cemitério. Ele é o mesmo. O Deus que livrou Geraldo da morte é o Deus da nossa geração, é o Deus da nossa igreja, é o Deus da nossa vida. E é no nome de Jesus que sobre cada um aqui repouse esta unção,
unção de vida abundante, unção de restauração, unção de cura, unção de libertação, em nome de Jesus e para a glória dele. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, é eficaz e poderosa. Muito obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres que estão acontecendo agora. Muito obrigado pela tua intervenção agora. Muito obrigado. Nós colocamos diante do Senhor cada um aqui e pedindo a Deus o teu toque, porque só o teu nome será exaltado e glorificado. Que seja o teu amor conosco, a graça poderosa de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, assim como a nossa família e todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Nós vamos para o segundo culto. Obrigado, meu irmão Geraldo. Deus te abençoe e te renove. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre.